Já alguma vez olharam com atenção para os objetos do dia a dia? Uma moeda, um bilhete de autocarro ou até uma simples marca dos correios? E se um destes objetos com mais de meio século pudesse contar a história de um país inteiro num único ano? Pois bem, é precisamente isso que vamos explorar. O que é que um carimbo nos pode dizer sobre Portugal no ano de 1968? A nossa viagem começa aqui, na cidade do Porto. O que estamos a ver é a marca de um grande evento esportivo, o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Reparem na data, 26 de abril de 1968, um momento muito específico capturado em tinta. Mas isto é apenas a primeira peça de um puzzle muito maior. E é esta a grande questão que nos vai guiar. Como é que podemos usar estes pequenos artefactos para viajar no tempo, para tentar reconstruir o ambiente, as prioridades e até as paixões de Portugal durante um ano que, como vamos ver, foi fascinante? Ora, o nosso guia nesta viagem é o carimbo comemorativo. O nome, claro, diz quase tudo, comemora alguma coisa. Mas o talho crucial, o que o torna tão especial, é que era usado apenas durante um dia. Funciona quase como uma fotografia instantânea de um evento que a nação, naquele momento, achou importante assinalar. E para que não haja dúvidas, nada disto é inventado. Todas estas imagens que vamos ver vêm de uma coleção real do Museu de Filatelia Sérgio G. Pedro. São documentos históricos, autênticos e cada um deles tem uma história para contar. Então vamos começar. Para perceber onde estava o foco do país, a primeira grande pista que estes carimbos nos dão tem a ver com o mundo do trabalho, com a vida profissional e industrial. Quando começamos a analisar os eventos que mereceram um carimbo, emerge um padrão muito claro. Vemos uma nação a organizar-se, a debater ideias e a celebrar os seus vários setores profissionais. E olhem para este exemplo, um congresso sobre acidentes de trabalho. Isto vai muito além de uma simples celebração da indústria. É um debate sobre as suas consequências, o que nos revela uma sociedade a modernizar-se, a lidar com os problemas e as complexidades da vida laboral. E este foco não foi um caso isolado, de todo. Vemos congressos para a indústria farmacêutica, vários encontros médicos com o Brasil, reuniões sobre feiras internacionais e até o Congresso Nacional dos Bombeiros. Havia claramente um grande movimento de partilha de conhecimento e de organização em muitos setores. Claro que um país não vive só de congressos e de indústria, pois não? A pergunta é óbvia. E para além do trabalho, o que é que se fazia? Como é que as pessoas se divertiam? Felizmente, estes carimbos também capturaram esses momentos de lazer e de celebração. Esta secção vai mostrar-nos um lado talvez mais descontraído, mais festivo. O que é que unia as pessoas fora do horário de trabalho? Bem, o desporto e a cultura eram, sem qualquer dúvida, dois grandes pilares. E isto ilustra essa paixão desportiva de forma brilhante. De um lado, um evento que mobilizava o país de norte a sul, a volta a Portugal em bicicleta. Do outro, o orgulho de receber um evento de escala mundial, como o Campeonato de Hóquei em Patins. Duas celebrações diferentes, mas com a mesma paixão. Mas nem tudo era desporto. O ano de 1968 foi também marcado pela inauguração de um dos locais de entretenimento mais icónicos do país, o Casino Estoril. Um verdadeiro símbolo de modernidade e de sofisticação para a época. E, curiosamente, ao lado desta modernidade, as tradições continuavam bem vivas e bem recomendadas. Os carimbos também assinalavam as grandes festas populares, como a famosa Romaria da Agonia, mostrando que a identidade local era igualmente celebrada com muito orgulho. Muito bem, já vimos o trabalho, já vimos o lazer, mas que retrato é que estes carimbos nos pintam de Portugal na sua relação com o mundo? Vamos agora explorar as ligações internacionais que foram consideradas importantes o suficiente para merecer uma comemoração. Vimos aqui, por exemplo, a celebração de um evento de uma organização cívica internacional, o Lions. Isto mostra uma participação e um alinhamento com movimentos globais da sociedade civil, uma ponte para o que se passava lá fora. Este carimbo é particularmente revelador do seu tempo. Comemora uma mostra organizada pela TAP, a Companhia Aérea Nacional, e o foco era o ultramar português. Era este o termo usado na época para se referir aos territórios ultramarinos. É um vislumbre direto da forma como Portugal se projetava no mundo naquele exato momento histórico. E como já tínhamos visto de relance nos encontros profissionais, a relação com o Brasil era uma constante. A realização de múltiplos congressos médicos luso-brasileiros ao longo de um só ano sublinha uma ligação que se cria especial e uma forte colaboração entre os dois países. Então, depois de olharmos para todas estas pequenas peças, que imagem final é que conseguimos construir? Chegou o momento de juntar todos estes ecos de 1968 e ver o retrato completo. No final, o que estes carimbos nos mostram é um país de contrastes com múltiplas facetas.
Vemos uma nação focada no seu desenvolvimento profissional, muito orgulhosa das suas tradições e do seu desporto e, ao mesmo tempo, atenta às suas ligações com o resto do mundo. No fundo, a ideia central retirada da própria fonte desta análise é mesmo esta. Estes objetos efêmeros, estas marcas de um só dia, não são apenas curiosidades. São, e passo a citar, ecos de tempos passados, que juntos nos oferecem um resumo histórico inesperadamente rico e detalhado. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir, não é? Se um simples círculo de tinta nos pode dizer tanto sobre 1968, o que dirão sobre nós os e-mails, as publicações nas redes sociais ou os metadados que deixamos para trás? Daqui a 50 anos, que história contarão os nossos vestígios digitais?